Chegando na nossa parte 2 da explicação sobre injeção eletrônica, a gente tinha visto na parte passada sobre classificações de monoponto, multiponto e estratégias de injeção. Agora a gente vai ver sobre as válvulas injetoras, os bicos injetores. A válvula injetora é uma válvula solenoide. Isso significa que ela funciona eletricamente, tá? Ela tem uma bobina e uma mola. Então, é esse acionamento através de uma bobina, por isso que chama uma válvula solenoide, e pulveriza o combustível para o motor. Ela fica montada um pouco depois do corpo da borboleta, né? E no centro do fluxo da mistura de combustível ou no tubo do distribuidor, no coletor de admissão, tá? Quando o sistema é multiválvulas. Aqui está uma imagem, tá? Então ele tem se não me engano isso aqui é de um Fiat Uno, tá? Então aqui tem um tubo distribuidor, tem os bicos injetores localizados nesse tubo distribuidor aqui. Esse tubo distribuidor ele é pressurizado com a pressão de alimentação de combustível. Nós vamos ver sistema de alimentação não na próxima aula, na outra. Esse sistema fica pressurizado e a válvula fica fechada. Quando essa válvula ela fica energizada, então ela abre e permite a passagem de combustível por alguns milissegundos, tá bom? Nós vimos na aula passada que nós temos o sistema multiponto e monoponto, tá? São ligeiramente diferentes. Então, no sistema no sistema monoponto, nós temos aqui uma anel de vedação, uma saída e uma entrada de combustível, porque esse é um sistema recirculante por dentro do bico, e existe um conector elétrico aqui que faz o bico abrir e fechar. No sistema multiponto, nós também temos um conector elétrico, a entrada de combustível é por cima, tá? Não existe uma recirculação dentro do bico. Essa recirculação, quando acontece, vai pelo tubo distribuidor e o combustível fica pressurizado aqui dentro do bico. Existe uma bobina, uma mola que faz retornar, e quando essa bobina é acionada, ela puxa essa haste ferromagnética, né, através de um campo magnético. Essa bobina puxa essa haste e faz com que vaze, né, que seja espirrado, seja pulverizado esse combustível pelo bico. Depois, quando cessa essa energia, né, na bobina, essa haste ela volta para a posição por causa de uma mola. Tá? Bom, já dá para perceber que existem alguns elementos aqui dentro que podem fazer com que essa válvula fique travada aberta ou travada fechada, né? Então, por exemplo, um problema de bobina, em que ela não consiga ser energizada, vai travar essa válvula fechada. Um problema de mola, talvez, que não faça o retorno perfeito, pode deixar essa válvula travada aberta ou semi-aberta, né? Fazendo com que gaste mais combustível do que o necessário, do que o ideal. Então, são os tipos de válvula que são abertas e fechadas no funcionamento ideal. Tá? Não existe uma situação intermediária de meio aberta, meio fechado. O que define a quantidade de combustível que vai entrar para dentro da câmara de combustão é a quantidade de tempo que essa válvula vai ficar aberta. E é a ECU que controla a abertura e o fechamento da válvula. Tá? Então, basicamente, tem uma bobina aqui, que é eletromagnética, ela faz puxar essa haste aqui em cima, e quando cessa o circuito, essa válvula desce através de uma mola. Tá? Para a gente saber se uma válvula está funcionando bem, né, primeiro nós temos que fazer o diagnóstico no veículo, no que está acontecendo com o veículo. Então, veículos que têm uma falha de um cilindro só, né, são vamos dizer assim, os casos que mais tendem a gente a analisar as válvulas, né?
Então, se a gente tem um cilindro, por exemplo, que falha, o cilindro 1, por exemplo, falha, mas o 4 não, que seria o gêmeo dele, e nem o 2, nem o 3, ou falha em determinadas rotações, depois que acelera um pouco, o motor equaliza e depois ele volta a ficar falhando um pouco. Se consegue perceber que tem um excesso de combustível, né, saindo como queima, né, também é possível suspeitar de um problema de válvula injetora, tá? A presença de alguns códigos também, de falhas, né? Então a gente pode ter um código, dependendo de cada marca, né? Mas um código, por exemplo, P0303, 0301, 0302, dependendo de qual válvula injetora que está com problema, tá? Quais são os testes que são possíveis de fazer? Utilizar uma máquina dessa aqui, que é uma máquina de limpeza e teste. Então se retira os 4 bicos injetores do veículo, coloca aqui nessa máquina. Essa máquina ela vai conseguir medir a vazão, então ela vai colocar o mesmo número de pulsos e de tempo de abertura em todos os bicos, e a gente analisa aqui pelas buretas se está a mesma quantidade de volume injetado em cada uma delas. Então a gente consegue ver se elas todas estão funcionando, abrindo e fechando por igual, né? Retenção de pressão, então essas válvulas elas ficam fechadas, mas o sistema fica pressurizado. Então, acaba verificando se a válvula está vazando através de pressão, se está pingando através de uma pressão alta. E a resistência elétrica da válvula. É possível medir as resistências elétricas da válvula para conseguir saber se as bobinas estão íntegras, né? Se não tem aquela bobina interna em curto, certo? Aqui tem um vídeo explicativo mostrando como é que se faz um teste, tá? Como é que se utiliza esse tipo de máquina. Essa máquina também tem, na maioria das vezes, né, uma bandejinha aqui dentro, em que se identificar que uma das válvulas está com sujeira, né, está com alguma incrustação, é possível fazer um banho em ultrassom nessa válvula para conseguir fazer a limpeza dela. Tá? Quanto custa isso aqui? Depende da marca, depende do lugar, mas um chute aí, mais ou menos perto de R$2.000, tá? Mais ou menos perto de R$2.000. Tem marca que é menos, tem marca que é 2.000, tem marca que é um pouquinho mais. Bom, e se eu quiser analisar qual que é o sinal que faz com que uma válvula injetora abra, que ela funcione, tá? Então, é um tipo de verificação mais avançada do que somente colocar ali na máquina. A gente vai conseguir observar qual que é o comportamento no bico injetor através de um osciloscópio. Então a gente vai pegar um osciloscópio, vai colocar no bico injetor, né, nos fios do bico injetor, para conseguir verificar qual é o tipo de sinal que tem essa válvula injetora. É possível que nós encontremos 3 tipos de sinais de válvula injetora e eu vou explicar os 3 aqui para vocês, tá? Começando pelo mais comum, pelo mais normal de se encontrar. E também começando por como que uma válvula injetora é alimentada. Então, é o seguinte, nós temos uma válvula injetora que dentro dela tem aquela bobina, e essa bobina precisa ser acionada, certo? Vou até voltar aqui. Então tem essa bobina aqui e ela precisa ser acionada, ela precisa ser alimentada com um positivo e um negativo, né? Com uma tensão que vai vir lá 12, 13 volts, para conseguir fazer com que essa bobina acione. Então, quando a gente pegar um injetor aqui, nós vamos verificar que ele tem 2 polos, 2 conectores, né? Duas pontas, né? Dentro desse conector aqui. Um é positivo e o outro é negativo, certo? Se o negativo estiver aterrado e o positivo estiver vindo com a alimentação, lá com os 12 volts, aí essa válvula abre, certo? Como é que é a estratégia que é feita para a alimentação dessas válvulas? Tá aqui no cantinho. Então,
ela funciona basicamente assim. Vem uma alimentação positiva que é distribuída para as 4 válvulas. Então, as 4 válvulas ficam alimentadas com positivo, sempre, direto, certo? Só que ela não fica aberta o tempo todo, porque para que a gente consiga fazer que a bobina acione, precisa ter uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica só existe se tiver um polo positivo e um polo negativo. Precisa ter um polo positivo e precisa ter um aterramento. Senão não tem corrente. Não existe corrente só com polo positivo. Precisa ter um polo positivo e um negativo. Certo? O negativo aí fica individualizado. Ó. Tem um conector na unidade de comando para cada uma das válvulas injetoras. Então, a unidade de comando ela controla o funcionamento de cada uma das válvulas, controlando o aterramento dela. Então, aterrou, a válvula abre. Tirei o aterramento, a válvula fecha. Certo? E ele consegue individualizar uma para cada válvula. Ok? Então, quando for colocar, e a gente vai analisar aqui a nossa curva no osciloscópio, a gente veio com a ponta do osciloscópio e colocou aqui. Ó. Colocou a ponta do osciloscópio aqui. No aterramento, certo? Aterramento vai ser o 0 volts, certo? Basicamente falando, né? Então, o aterramento vai ser dado pela ECU. Quando houver aterramento, vai fechar o circuito, porque aqui em cima a gente tem positivo. Aqui em cima a gente tem positivo. Opa, aqui a gente tem positivo. Ó. E aí, em cada um desses aqui, a gente tem um negativo. Negativo, negativo, negativo. E só quando a unidade de comando aterra é que essa válvula injetora faz a abertura, porque daí conseguiu passar a corrente para cá. Ok? Por isso que quando a gente for olhar aqui uns gráficos aqui, ó, então vamos ver o método saturado. Nesse método existe um controle por saturação. Então o que significa? Ele está alimentado aqui 12 volts positivo. Lembrando que eu estou analisando essa parte aqui, ó, esse fio aqui do aterramento que vai para a unidade de comando. Foi isso que eu coloquei na ponta lá do osciloscópio, é esse sinal que eu estou vendo aqui. Quando eu aterro, quando eu aterrei, vai a 0, porque houve aterramento, certo? Quando eu tirei o aterramento, sobe para a tensão de novo. Então, essa baixada que deu aqui, ó, eu vou até apagar para vocês verem o original, essa baixada que deu aqui foi o intervalo de tempo que houve aterramento. Se houve aterramento, passou corrente elétrica. Se passou corrente elétrica, a válvula abriu. Então, esse intervalo aqui é o intervalo, o tempo de injeção. Quanto tempo isso dura? Mais ou menos cada quadradinho desse aqui é 1 milissegundo. Então, aqui ficou 2 milissegundos e meio quase aberto. Mas aí depende de quanto que o veículo precisa de combustível. Se ele estiver numa fase rica, aí vai ficar mais tempo, 4, 5 milissegundos. Se ele estiver numa fase estequiométrica, que ele sabe que a massa de combustível, a massa de ar, por exemplo, né, ele pode diminuir um pouquinho, pode colocar aí 2,5, 2, tá? Depende quanto de pedal de acelerador que o motorista está colocando, qual que é a massa de ar, qual que é a temperatura de ar, depende de um monte de coisa, tá? Então, esse tempo dessa baixada aqui é o tempo da injeção. E o que é esse pico aqui? O que é esse nível, esse tempo de... esse A aqui, né? Esse pequeno tempo em que houve um pico. Esse pico ele é por causa da interrupção da corrente. Como a gente tem uma bobina, né, que ela é alimentada, ela gera um campo magnético, e vocês viram nas outras aulas lá de eletricidade que a gente teve, que vai ter durante essas semanas, que um campo magnético ele consegue induzir
uma corrente, dependendo do movimento, ou um movimento com campo magnético, né, consegue gerar uma corrente. Então, como a gente tem uma bobina ali dentro da válvula, né, que seria o solenoide, e a gente também tem aquela haste que está em movimento, quando a gente faz uma interrupção ou um acionamento de energia elétrica ali, de corrente, pode induzir um campo magnético ali, e na hora que você cessa é a mesma coisa. O campo magnético, na hora de regredir, também ele tende a gerar uma corrente ali, fazer um ruído, uma perturbação. Então é comum ter um pico muito rápido desse aqui, por causa da interrupção de corrente, assim como também é comum ter um pequeno pico aqui também na hora que está sendo aterramento, tá? Às vezes acontece alguma coisinha aqui, às vezes até uma coisinha aqui. Então é comum que tenha esse pico aqui curto, tá? Bem rápido. Por que esse método chama saturado? E ele é o mais comum deles, tá? Porque ele fica com esse tempo de aterramento em zero, né, ou quase em zero, durante todo o tempo de injeção. Tá? E ele tende a esquentar um pouco o solenoide do bico, porque ele fica muito tempo aberto, né? Ele fica muito tempo em corrente alta, certo? Então, existem resistências, né, como está dizendo aqui, injetores de alta resistência ou pré-resistores no circuito, para evitar que a corrente fique muito alta ali dentro da válvula injetora e que esse bico acabe esquentando, tá? Esquentando demais. Mas isso é um método saturado que ele fica o tempo todo aqui aterrado. Okay? Esse é o mais comum de se encontrar por aí. Qual seria o outro tipo? Esse aqui é o mesmo tipo de gráfico, tá? A gente está colocando o mesmo ponto aqui, ó. Tá colocando no aterramento o osciloscópio igual, tá? Igual da última vez. Esse aqui é chamado de pick and hold. Basicamente, ele é a mesma coisa do outro, tá? Só que o que seria antes o saturado? O saturado ele ia vir aqui e ele ia ser todo esse período aqui, mais ou menos. Certo? Enquanto que nesse aqui, chamado pick and hold, que é o pico e segura, vamos dizer assim, né? O pique e mantém, ele faz um pequeno trecho aqui, que eu vou até trocar a cor da minha caneta. Ele faz um pequeno trecho que seria igual ao saturado, solta o aterramento, e aí ele muda para um padrão um pouco menor. Oh, meu Deus. Peraí. E aí ele coloca um padrão aqui que seria o B, que é uma fase em que ele não recebe a tensão plena da bateria. Por quê? Para evitar aquele aquecimento do solenoide lá da válvula. Tá? Então é como se ele abrisse tudo e depois ficasse pela metade com relação à tensão. Tá? Não quer dizer que ele vai abrir pela metade a válvula injetora, não. Ele vai abrir a válvula por completo. O tempo de injeção é esse aqui, ó, é o completo. Tá? É porque para você fazer o movimento de abrir a válvula, você precisa de mais tensão. Agora, para você manter ela aberta, não precisa de tudo isso, entendeu? Precisa de um campo magnético forte para conseguir fazer esse movimento de abrir a válvula. Agora, para manter essa válvula aberta, não precisa de tudo isso. Pode ser menos tensão. Então, ele fez essa parte aqui do hold, né? Então, seria essa parte aqui com menos tensão, que com essa quantidade já é capaz de conseguir manter aberto, ok? Faz essa estratégia para conseguir reduzir a corrente, né, e reduzir a temperatura que fica dentro lá do solenoide do injetor, ok? A minha explicação está toda nesse texto aqui, tá? Eu não vou ficar lendo porque fica maçante, mas a explicação é basicamente isso aqui. Existe uma variação desse pico and hold, né, do pico e retenção, pico e manutenção, que seria o chopped, que é o pulsado. Parece muito o anterior, tá? Então, se a gente for observar
ele também tem aqui essa parte de manutenção, de aterramento. Tem um pico. Se fosse igual ao outro, ele ia manter aqui um valor médio e depois ia voltar sem o aterramento, né? Se fosse o pick and hold, ele ia ser assim, certo? Só que, ao invés de fazer nesse método de tensão média, né? Em vez de fazer 12, 0, fazer uma tensão aqui intermediária, utiliza-se um conceito muito utilizado em eletrônica, tá? Que é o PWM. PWM é uma sigla em inglês, tá? Mas basicamente significa que é a média da largura da banda. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Faz de conta que eu tenho um circuito eletrônico que ele só trabalha com ligado e desligado. Então, ou ele está ligado ou ele está desligado, certo? Então, eu não consigo fazer uma média. Vamos dizer que o ligado fosse 12 volts e o desligado fosse 0 volts, certo? Se eu quisesse fazer um valor de 6 volts, eu não conseguiria, porque ou ele está ligado 12 volts ou ele está desligado 0 volts. Mas, se eu pulsar essa banda, né, eu pulsar esse 12 volts, na média eu consigo um valor intermediário entre 12 e 0. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui ela fica ligado um tempo e um tempão desligado. Ligado um tempo e um tempão desligado. Se você for fazer a média de todo esse período aqui, não dá 0 e não dá 12. Vai dar, faz de conta, 3 volts. Certo? Enquanto que aqui está um tempo ligado, praticamente, vamos fazer de conta que é praticamente ao mesmo tempo desligado. Um tempo ligado, praticamente ao mesmo tempo desligado. Um tempo ligado e praticamente ao mesmo tempo desligado. Na média, como isso aqui era 12, 0, 12, 0, isso aqui ficou a média no meio, 6 volts. Ok? Nesse último caso aqui, fica muito mais tempo desligado, perdão, muito mais tempo ligado do que desligado. Aqui. Ligado e desligado. Ligado e desligado. Então, na média, isso aqui também não é 12, mas também não é 0. É um cara aí, vamos dizer assim, 9 volts. Isso aqui chama estratégia PWM. Tá? É você conseguir fazer com um ligado e desligado valores de tensão intermediários. Ok? Isso é usado para sinais digitais, tá? Não analógicos, mas sinais digitais. Então, a estratégia que foi feita aqui é a mesma ideia lá do pick and hold, ou seja, usar uma tensão maior nessa faixa aqui para conseguir abrir a válvula do solenoide, mas para manutenção dessa válvula aberta não precisa de tanta corrente assim, tá? Não precisa de tanta tensão também, dessa forma. Isso faz com que a corrente diminua, não esquente tanto o solenoide, só que não precisa de uma estratégia de tensão média. Basta que você faça uma frequência muito rápida aqui, em volta aí de 1500 Hz, e através dessa estratégia que eu expliquei aqui de PWM, conseguir gerar uma tensão aqui intermediária entre 12 e 0. Ok? É assim que funciona. É bom saber que existe esse, é bom saber que existe esse, mas o que vocês mais vão encontrar é esse método aqui, o saturado, ok? Agora a nossa última classificação, injeção direta e indireta. Ela é classificada em função do local onde o combustível é injetado para formar a mistura. Então, tanto o monoponto, né, quanto o multiponto, eles são injeção indireta. Esse tipo aqui, porque o injetor está fora da câmara de combustão. Na injeção direta, o injetor ele fica dentro da câmara de combustão.
Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o tipo de injetor, tá? É o que está sendo utilizado nos carros novíssimos, né? Os que estão saindo de fábrica agora, de mais alta tecnologia. Então, não existe mais injeção nas costas da válvula de admissão, toda a injeção é feita dentro do motor, dentro da câmara de combustão. Isso permite um controle muito maior da razão ar e combustível, consegue também um controle muito melhor da dispersão desse combustível dentro da câmara de combustão, então uma queima muito mais eficiente. Consegue fazer um spray de gasolina dentro, né, ou de álcool dentro da câmara de combustão, muito mais controlado, muito mais o ideal, o próximo do que os projetistas gostariam que acontecesse por causa desta válvula aqui, tá? É lógico que ela ficou um pouquinho mais complexa, né? Porque ela precisa que essa ponta aqui resista, né, muito bem à temperatura e à pressão da câmara. Um controle também um pouquinho mais cuidadoso por parte da eletrônica do motor, mas também permite um desempenho melhor e um consumo menor de gasolina ou de álcool, né? Aqui está um vídeo do YouTube sobre injeção direta da Bosch. Se não me engano está em português de Portugal, mas dá para entender perfeitamente. Para vocês terem uma ideia de quão complexo começa a ficar a injeção direta, aqui tem todo um sistema com todos os sensoriamentos, tá? Basicamente, essa parte aqui, canister, medidor de ar, de massa de ar e sensores de pressão, etc., estão relacionados ao que a gente tem, inclusive na injeção indireta, tá? Agora, essa região aqui, né, de válvula de alta pressão, baixa pressão e controle de válvulas, isso aqui é uma coisa mais específica dos veículos com injeção direta, tá? Então, isso aqui é o diferencial dos veículos de injeção direta. O restante aqui existe em todos os veículos. E é desses sensores que nós vamos falar na aula que vem. Por fim, uma pesquisa rápida e me responda. Podem me enviar por e-mail, pode colocar no chat do Google Meet, pode me explicar ao vivo lá no Google Meet, pode colocar até na descrição, né, no comentário do YouTube, se vocês quiserem, sobre o que é uma válvula solenoide. Essa aqui é a tarefinha dessa aula aqui sobre válvulas. Beleza? Então, por hoje é só. Para essa semana é só. Na aula que vem nós vamos falar de sensores. Vamos parar um pouquinho de injeção. Vamos falar de sensores atuadores. E daí na outra semana a gente volta a falar do circuito de alimentação para a gente fechar o nosso conteúdo teórico de motores. Beleza? Então é isso aí e até a próxima.